Eu quero que você pegue sua Bíblia e abra lá no Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Vamos fazer a leitura de alguns textos. Eu quero falar a respeito de uma palavra de conversão, de novo nascimento, de transformação. Que Deus possa nos impactar com essa mensagem, que venhamos ser curados e transformados. João, capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa palavra ela é bem interessante e muito profunda, porque Jesus vai apresentar um fariseu, a um príncipe dos judeus, Nicodemos, que sendo fariseu era um separatista, era um homem que estava separado de toda a vida comum dos seus dias, era um homem que dedicou toda a sua vida a cumprir os preceitos da lei, dos mandamentos de Deus, a viver de forma ilibada, correta, andar de forma reta na presença de Deus. Um homem que conhece a Torá, um homem que é escriba, versado no conhecimento da palavra, mas que encontra uma questão no seu coração, porque ele vai ter de noite encontrar Jesus, porque ele se vê impactado por tudo aquilo que Jesus faz em Jerusalém, na Galileia, na Palestina, tanto que o capítulo 2, que é o contexto do capítulo 3, fala que Jesus entra no templo e muitos cambistas estão ali negociando, fazendo da casa do Senhor uma casa de comércio. Jesus vai entrar com um chicote de azorrague e vai expulsar os cambistas e vai dizer: minha casa será chamada casa de oração. E o texto vai dizer no capítulo 2 que os seus discípulos lembraram do que estava escrito: o zelo da tua casa me consome. Havia algo profético acontecendo nesse ato de Jesus de expulsar os cambistas do templo. E diz a Bíblia que não só isso, mas Jesus operava muitos sinais, prodígios e maravilhas no meio do povo. Isso chamava a atenção de muita gente. Tanto que a Bíblia diz que este Nicodemos foi de noite ter com Jesus. E o que chamou a atenção de Nicodemos? A pergunta é esta: o que fez Nicodemos sair da sua posição, uma posição que talvez para ele era uma posição muito importante diante dos homens, por ter uma envergadura religiosa, por ser um referencial nos seus dias? Ele sabia que se encontrar com um carpinteiro de Nazaré poderia ser algo muito perigoso para a sua carreira religiosa. Mas Nicodemos encontra-se num vazio existencial e alguns questionamentos, alguns pontos de interrogação estão cercando o seu coração. E eu acredito que quando Jesus entra no templo, expulsa os cambistas e diz: a casa do meu pai será chamada casa de oração, Nicodemos vê o ato de um jovem rabino chamado Jesus, que vem da Galileia, e ele vê esse homem de um ato corajoso de tomar uma atitude naquilo que não estava sendo feito nos seus dias, porque a religião imperava nos dias de Nicodemos. Um vazio no coração dos homens estava gritando mais alto do que o coração genuíno de buscar a vontade de Deus. Então Nicodemos, vendo um ato de Jesus de expulsar os cambistas, percebe que Jesus é alguém diferente dos demais. Jesus é alguém que está zelando pela casa do Senhor. Talvez no coração de Nicodemos havia também esse zelo, mas lhe faltava a coragem de tomar a atitude que Jesus tomou. Porque, irmãos, a atitude que Jesus tomou colocava Jesus à beira de ser crucificado ou ser morto pela religião judaica. Jesus teve tamanha ousadia e coragem de entrar e expulsar os cambistas. Havia uma ousadia, porque o Espírito de Deus estava sobre Jesus, para que Jesus pudesse cumprir o seu ofício, a sua missão, o seu propósito.
Então Nicodemos vê um referencial na pessoa de Jesus e isso começa a intrigá-lo. Eu acredito que Nicodemos volta para casa e talvez não consegue mais repousar a cabeça com descanso. Imagino que ele começa a pensar aquela atitude de Jesus e dizer: é isso que Israel precisa, é a atitude de um homem corajoso como esse para enfrentar essa religião caída, falida. Mas não só isso, os milagres atraíam as multidões. Então diz a Bíblia que esse Nicodemos foi ter de noite encontrar Jesus. E quando ele vai de noite, ele revela o vazio existencial e a escuridão da sua alma. Ele revela que apesar do conhecimento que ele tem de toda a Torá, faltava algo mais poderoso no seu coração, em todo o seu ser, em toda a sua estrutura espiritual. Faltava um encontro poderoso, transformador, de conversão, de regeneração, de novo nascimento. E a gente vai falar um pouquinho do que é o novo nascimento. Então, antes da gente entrar no texto, eu quero traçar alguns textos aqui para a gente pensar a respeito desse tema. Primeiro, Jesus foi enfático: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E acrescentou: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3,5. Então perceba, quem não nasce de novo não pode ver e tampouco entrar no reino. Mas você lembra que quando Jesus se apresenta a Pilatos recebe a notícia que Jesus é rei. Ele questiona: onde está o teu reino? Jesus diz: o meu reino não é daqui, o meu reino não vem com aparência visível. Ele diz: Pilatos, nenhuma autoridade foi lhe dada, a não ser a que meu pai lhe deu. Porque Pilatos diz a Jesus: ei, eu tenho poder para tomar decisões a teu respeito, eu tenho poder de entregar vocês aos judeus para ser crucificado, ou de poupar você da crucificação. Jesus está dizendo: Pilatos, essa autoridade não foi lhe dada, foi o meu pai que derramou isso sobre você para que o propósito de Deus se cumpra. Então perceba que os homens queriam ver um reino palpável, tanto que os judeus, quando o Messias vem, muitos judeus não reconheceram Jesus como devido Messias, porque esperavam um reino messiânico tangível, palpável, visível, um reino que iria derrubar o trono de César e estabelecer o trono de Cristo no Império Romano. Só que a visão de reino estabelecido por Deus, ou pelo próprio Cristo, que vem em Mateus 4,17, dizendo: arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado. Esse reino que veio ser trazido pelo Senhor Jesus é um reino de paz, de justiça, é um reino que transforma o homem de dentro para fora. Jesus, ele nasceu numa manjedoura, ele não veio construir palácios, impérios, ele veio construir uma grandeza no coração do homem caído, ele veio trazer salvação, ele veio trazer a possibilidade do homem caído ser sepultado nele e nascer uma nova criatura, porque Paulo diz que todas as coisas se fizeram novas em Cristo Jesus. Então o reino palpável é o que as pessoas buscavam, mas o reino espiritual que veio ser trazido por Jesus era um reino que transformava o homem de dentro para fora, que externava o fruto do Espírito, que trazia longanimidade, mansidão, temperança, a capacidade de o homem externar as boas obras de Deus através da sua vida. Então, quando ele fala que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus, de fato não pode, porque esse reino de Deus só pode ser contemplado por quem teve a sua visão transformada pelo Evangelho. Só por quem nasceu de novo pode compreender aquele reino que foi estabelecido pelo nosso Deus, porque os homens deste mundo secular, ou desta criação que se encontra debaixo de pecado, os homens que andam no curso desse mundo, quando eu falo mundo, eu falo de sistema caído, sistema secular. Os homens estão apegados aos reinos dessa terra, estão direcionados às coisas que a terra pode oferecer, mas Paulo diz que se nós esperarmos por Cristo somente nesta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Nós esperamos por Cristo não somente nesta vida, mas na vida por vir. Estamos com os olhos na eternidade, estamos trabalhando por uma cidade não edificada por mãos humanas, mas por uma cidade celestial. Paulo diz, aleluia, em 2 Coríntios capítulo 5, que nós estamos gemendo nesse tabernáculo, desejando ser revestidos pela nossa habitação, que é o céu. Louvado seja Deus.
Então muitas pessoas não conseguem ver o reino de Deus que foi trazido por Jesus na sua primeira pregação, em Mateus 4,17, porque estão apegados aos reinos da terra, não nasceram de novo. A sua vida só está inclinada para as coisas da terra, não para as coisas do céu. E ele diz: quem não nascer de novo não pode ver e tampouco entrar. Entrar fala de desfrutar de tudo que o reino pode nos oferecer, desfrutar de tudo que Deus nos prometeu através da sua palavra. Entrar é participar e desfrutar das promessas que Deus te fez na cruz. E uma das promessas mais poderosas é a salvação e a vida eterna. É a capacidade de Deus vivificar o velho homem que estava morto em ofensa, pecados e delitos, que andava no curso desse mundo, fazia a vontade do seu pensamento, do seu coração. Agora, com o encontro poderoso que ele teve com Cristo, ele foi vivificado. Ele renunciou o seu próprio senhorio e recebeu o senhorio de Cristo. Portanto, ele diz: não vivo eu, Cristo vive em mim. E se o senhorio de Cristo foi estabelecido na minha vida, o servo não questiona a vontade do seu Senhor, aleluia. O servo obedece à vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a sua, e a sua vontade é a vontade de Deus. Elas estão misturadas, não há uma dicotomia, há uma unidade de vontades quando nós andamos com Deus. Louvado seja o seu nome. Jesus diz: esse reino não vem com aparência visível. Lucas 17:20. O reino de Deus não vem com aparência visível, porque os homens dirão: o reino de Deus está aqui, está acolá. Os homens tentarão estabelecer uma ditadura da vaidade, dizendo: o reino de Deus são os megas templos construídos pelos homens. O reino de Deus é a ostentação que o homem tenta trazer diante dessa sociedade. Não, o reino de Deus, ele está dizendo, está dentro de vós. O reino de Deus foi plantado no coração do homem, e o fruto de tudo isso é novo nascimento, é transformação de vida, é transformação de caráter, é Jesus talhando você para uma grande obra, é Jesus tendo autonomia para trabalhar em qualquer área da sua vida, porque você é submisso ao senhorio de Cristo. Você está dizendo: Senhor, eu quero ser conduzido por ti como um vento. Não sei de onde ele está vindo, nem para onde vai, mas se esse vento é o vento do Espírito Santo, eu tenho certeza, para onde esse vento me soprar vai ser a vontade de Deus para a minha vida. E essa vontade, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ainda que o vento me sopre para o mar tempestuoso da vida, ainda que o vento me leve para o vale de ossos secos, ainda que o vento me faça andar no vale, aleluia, ali será a vontade poderosa de Deus para a minha vida. Se ele ainda não me tirou desse ambiente, é porque ele quer me ensinar alguma coisa no lugar que eu estou. A questão é: Jesus fica 40 dias e 40 noites no deserto. Israel passou 40 anos. Jesus passa 40 dias e 40 noites porque entendeu o processo, sabia porque o Espírito Santo conduziu aquela condição. Oh, aleluia, eu sinto a presença dele. Mas o povo de Israel ficou dando voltas no deserto porque questionava a vontade de Deus, porque o povo a todo momento se rebelava contra Deus e queria voltar para o Egito. Então o povo que a todo momento não entende a vontade de Deus e se rebela contra ela, deseja voltar para o Egito e vai rodar muitos anos no deserto e não vai sair do lugar. Então vamos voltar para o assunto. O tema é novo nascimento. O que é novo nascimento, pastor? O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. Nascer de novo é nascer de cima, é nascer do alto. A palavra de novo no grego é anotem, quer dizer do alto. Então, se o nascimento é do alto, ele provém do Espírito, ele vem do céu. Não há nada que o homem possa fazer para que ele possa nascer de novo, a não ser receber o Espírito Santo, receber Cristo como seu único e suficiente Salvador e deixar que o Espírito Santo comece a obra de regeneração, de transformação de vida e de caráter. Novo nascimento é conversão. Então, conversão, preste atenção nisso. Conversão é sepultamento e não esconderijo. Conversão não é esconder o velho homem em alguma parte do meu ser. Conversão é sepultar o velho homem, não ter nenhuma aliança com ele. Conversão não é esconder dentro de você as mazelas, é você lançar todas elas diante do altar e deixar o Espírito de Deus te curar, aleluia. Conversão é sepultamento em vida. Ser sepultado em vida é escolher viver debaixo da vontade de Deus e não da sua vontade. Então nós não podemos viver o dualismo de Moisés. Pastor, qual é o dualismo de Moisés?
O dualismo de Moisés é que horas ele era muito hebreu para ser egípcio, e horas ele era muito egípcio para ser hebreu. Você tem que escolher quem vive, o hebreu ou o egípcio. Se você escolher pelo hebreu, você vai gozar das promessas de Deus. Se você escolher o egípcio, você vai ficar trancafiado às lacunas dessa vida, às coisas dessa terra. Então é você que decide quem vai viver e quem vai morrer. Então, quando eu vou em direção ao Cristo ressurreto, quando eu ouço a pregação do Evangelho, eu não ouço a pregação do Evangelho para afagar o velho homem, eu ouço para matar o velho homem. A minha oração diante do altar de Deus é: Pai, eu quero morrer para as coisas dessa vida, eu quero morrer para os desejos carnais, eu quero morrer para as vontades que não são a tua vontade, eu quero sepultar o velho homem e ressurgir o novo homem. Então nessa noite você precisa tomar uma decisão, e a decisão é quem vive, o egípcio ou o hebreu. Agora, por que há uma necessidade de novo nascimento? Por que nós devemos nascer de novo? Porque você conhece a história. Porque desde a queda o homem passou a produzir morte, injustiça, engano e toda sorte de males. Chego a dizer que a natureza humana, ela não pode ser transformada por reformas sociais ou pela própria educação. Porque tem gente que acha, por receber muita instrução, conhecimento, educação, isso vai transformar o velho homem que mora debaixo dessa pele. Não, irmão. O que vai transformar o velho homem que mora debaixo dessa pele é a transformação sobrenatural do Espírito Santo na regeneração. Então é a palavra de Deus junto com o Espírito Santo operando de forma eficaz no coração caído do homem para uma conversão genuína. Porque você sabe que depois do pecado, o homem passou pelo que nós chamamos na teologia de depravação parcial, não total. Uma depravação parcial porque o pecado deformou a nossa humanidade. O homem não foi totalmente deformado em todas as suas faculdades. O homem foi deformado em algumas áreas da sua vida, e por conta do pecado de Adão houve uma separação do homem com Deus e de Deus para com o homem. Então nós devemos ser reconciliados a Deus por meio da cruz, porque Deus, diz Paulo lá na carta aos Coríntios, estava reconciliando o mundo, os homens a Ele, através da pessoa de Cristo. Então essa natureza humana, ela precisa ser transformada pela pregação do Evangelho. Você sabe o que vai mudar esta nação corrupta? Você sabe o que vai mudar este mundo que se encontra num caos social, em uma questão em que a ética e a moral tem sido banalizada? É a pregação do Evangelho de Cristo, é metanoia, transformação de mente. Quando o Evangelho for pregado a uma nação caída, a corrupção ela bate em retirada. O principado da corrupção a potestade, o principado da corrupção vão ter que se curvar diante da santidade de Deus. Então nós vivemos muitas crises na esfera moral, social, política, porque, irmão, o que vai transformar tudo isso é a pregação do Evangelho, e a notícia é boa, porque você carrega essa mensagem de vida, essa mensagem que pode transformar a vida de pessoas, essa mensagem que pode mudar o mundo que você vive, o bairro que você mora. Então nós não podemos nos calar, porque você tem a chave de autoridade que foi dada por Deus. Você não pode se enclausurar dentro de cavernas, irmão. Você tem que ser um instrumento poderoso de Deus para a sua nação, para o seu bairro, para a sua família. Então nós fomos deformados na nossa humanidade, nós fomos deformados pelo pecado. Mateus capítulo 15, versículo 19 diz: porque do coração do homem procedem os maus pensamentos, morte, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tem gente que diz: pastor, eu não faço mal para ninguém, eu ajudo o pobre, eu sou uma pessoa idônea, eu não furto, eu vivo de forma ética, moral dentro da sociedade. Mas se você não reconhecer o senhorio de Cristo sobre você, você está fora do plano salvífico da cruz para a tua vida. Porque a Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 26. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, carecem de uma reconciliação com a glória, com a presença do Altíssimo. Nenhum homem pode se salvar por boas obras. Nenhum homem pode ser alcançado pela salvação por mérito, porque salvação é dom, é presente. Ele fez tudo por você, você não fez nada. Ele foi para a cruz por você, para morrer e para te dar salvação e vida eterna.
Então louvado seja Deus que Deus enviou um grande médico, aquele que haveria de curar a terrível ferida das nossas naturezas, pela qual estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ou seja, Jesus é o médico dos médicos, que veio fazer uma incisão cirúrgica nesse tumor chamado pecado para expeli-lo. Você sabe que aqui no texto que nós lemos, capítulo 3, versículo 14, ele diz: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ou seja, Jesus está fazendo uma analogia do que acontece em Números capítulo 21, lá no deserto. Ou seja, o povo estava com Moisés no deserto, e eles ficaram cansados pelo caminho do deserto, e começaram a murmurar e dizer a Moisés: nós queremos voltar para o Egito, tu nos trouxe para cá para morrer nesse deserto, e nós estamos, Moisés, cansados, estamos com fastio desse pão que nós recebemos de Deus. Eles menosprezaram o pão, que era o maná, que era dado a eles como forma de alimento, que Deus provia como recurso no deserto. Eles questionaram a Moisés, questionaram a Deus e se rebelaram contra a sua vontade. O resultado disso é que lá em Números 21 diz que Deus enviou serpentes abrasadoras, que picou muitos homens desse povo, e muitos foram mortos pelo veneno da serpente. E a Bíblia diz que o povo se arrependeu porque havia se rebelado contra Deus, porque foi isso que o homem fez, ele se rebelou contra a vontade de Deus. Ele deu um grito de dependência na sua própria história, ele tirou Deus do seu coração, assim como muitos têm feito e muitas nações têm feito, tirando Deus do seu credo, tirando Deus das suas escolas, tirando Deus do seu convívio público, das faculdades. Então o resultado disso é que o povo se rebelou contra Deus. Deus enviou serpentes abrasadoras que picou esse povo, e por conta do veneno muitos começaram a morrer. O povo clamou, se humilhou, e Deus perdoou. E Deus diz: Moisés, você vai levantar uma haste e vai colocar uma serpente de bronze, e será que todo aquele que olhar para a serpente de bronze, sendo picado pela serpente, será curado do seu veneno. Jesus está dizendo que importa que o Filho do Homem seja levantado, assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, para que todo aquele que olhe para Cristo seja curado do veneno desse pecado, porque todos nós nos rebelamos contra Deus, estávamos num caminho contrário à sua vontade, estávamos envenenados por esse pecado, estávamos fadados a morrer, e morrer totalmente separados de Deus. Mas Jesus foi levantado na cruz, aleluia, como a serpente de bronze, para que todo aquele que olhe para Ele e creia nele, como diz João capítulo 3, versículo 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O segredo da tua vitória é olhar para a cruz, o segredo da tua vitória é entender que o Filho do Homem chamado Jesus Cristo foi levantado para trazer libertação do cativeiro do pecado que outrora estava aprisionando você em grilhões. Jesus fora levantado para te trazer vida, vida em abundância, aleluia. Jesus foi levantado para te trazer uma vida saudável no Espírito, uma vida debaixo de promessa. Deus quer ver a felicidade da tua família, do teu casamento, da tua casa. Basta você olhar para o Filho do Homem que foi levantado na cruz e crer no poder salvífico que foi feito naquela cruz. Ele foi moído, rasgado, transpassado. Oh, aleluia. Paulo diz que a nossa cédula que estava contra nós foi riscada, cravada na cruz. Portanto, Ele pagou a nossa conta. Oh, glórias ao nome do Senhor. Você estava devendo e não tinha como pagar, mas Jesus pagou a conta por você, aleluia. Ele te trouxe salvação, Ele te trouxe moradia celestial, porque Ele diz: eu vou para o Pai, mas tem moradas sendo preparadas, para que aonde eu estiver, vós estejais também. O desejo do coração de Deus, Labanta Elevassúria, é que aonde Ele esteja, você esteja com Ele uma eternidade. O desejo de Deus não é separação, é unidade. O desejo de Deus é habitar com você eternamente, irmão. Que Deus é esse que nos ama? Que Deus é esse que enxergou em nosso coração, em nossa vida, um desejo de nos buscar, de nos atrair à sua vontade, porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro naquela cruz. Ele nos amou, não fomos nós que amamos a Deus primeiro, foi Ele que nos amou, e a prova de amor foi a morte do seu Filho unigênito.
Você sabe o que quer dizer filho unigênito, filho único? Jesus é o filho legítimo. Jesus é o Filho único de Deus, mas através de Cristo, Deus formou uma grande família de muitos filhos que foram adotados, que somos nós. Nós fomos adotados à família de Deus porque o Filho único, o Filho legítimo decidiu morrer. E se nós fomos filhos adotados, recebemos o Espírito de adoção. Aquilo que pertence ao Filho legítimo, que é o Cristo, pertence àqueles que foram adotados a essa família. Oh, remante, elevação, eu sinto a presença dele aqui. O que ele conquistou na cruz, conquistou para nós. E se ele conquistou na cruz, ele conquistou para uma vida de gozo, de alegria, de esperança. Novo Nascimento reporta também a Romanos capítulo 12, versículo 2. Vamos ler a partir do 1. Fala do culto racional. O que é o culto racional? Apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. É a expressão voluntária do corpo em adoração a Deus como sacrifício vivo. Isso é culto racional, porque a gente acha que culto racional é intelectualizar o evangelho e dizer não, culto racional é o culto intelectual, é quando nos versamos somente no saber. Não, o culto racional, além do entendimento do evangelho, é você apresentar o teu corpo em forma de expressão e de adoração como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia. Então, quando você expressa com o corpo o gesto de adoração, você expressa aquilo que está jubilando na sua alma, no seu espírito. Eu estava lendo a respeito de uma pesquisadora, uma psicóloga social, Annie Code. Ela fala a respeito de estabelecer uma postura de confiança, porque ela diz que através do comportamento, ou seja, não verbal, mas através de gestos, nós manifestamos mais o que queremos passar do que em palavras, porque ela diz que apenas 7% do que nós queremos comunicar, comunicamos em palavras. E ela diz que cerca de 49% do que queremos comunicar, comunicamos através de entonação de voz, de impostação, de forma de falar. Mas a maior comunicação, que é 50% do que ela diz, é quando nós expressamos através do comportamento, ou seja, o teu comportamento está revelando o que de fato está acontecendo dentro de você. Então 7% se comunica em palavras, 43% se comunica através de gestos e 50% se comunica através do comportamento. Então o comportamento de um adorador que levanta suas mãos ao alto, expressa o coração diante do altar, ele só está expressando aquilo que está acontecendo dentro dele, uma revolução de transformação, o Espírito Santo que está habitando na plenitude. Então tu apresenta esse corpo em sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus. Aí ele vem no versículo 2: não vos conformeis com esse mundo. Ele fala, não seja estabelecido em formas, colchetes, não viva dentro de um mundo matemático, cartesiano, não viva trancafiado dentro das formas desse mundo, mas ele diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vossa vida. Quando ele fala transformai-vos no vosso entendimento, ele usa a palavra metanoia. A palavra metanoia no grego quer dizer expansão da mente, sobre a mente. Ou seja, quando o evangelho chega, ele expande o entendimento do homem, causando uma metanoia. Aqueles colchetes, aquele pensamento cartesiano, matemático, ele cede a uma mentalidade transcendente e sobrenatural. Alguém que não anda por vista, mas pela fé. Alguém que não anda na lógica racional desse mundo, mas anda pelo sobrenatural de Deus, que é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Só que nós dizemos que somos cristãos e nos comportamos como pagãos. Quando, pastor, que nos comportamos como pagãos? Quando nós trabalhamos somente dentro da lógica racional, impedindo que o Espírito Santo transcenda o nosso entendimento para algo metafísico e sobrenatural, tirando nossos pés dessa terra palpável, tangível, e nos fazendo viver por algo poderoso, que olhos não viram, ouvidos nem ouviram, e nem subiu ao coração do homem. Então nós precisamos ser libertos dessa mentalidade. Uma mentalidade, irmão, gnóstica. Você sabe que Israel foi altamente influenciado pelo pensamento grego, o que nós chamamos de helenismo. Alexandre o Grande
vai ter suas façanhas de guerra, vai conquistar o mundo antigo, vai derrubar o Império Persa, até que essa cultura grega, essa filosofia grega vai entrar em Jerusalém, e muitos judeus vão ser influenciados por essa cultura grega, essa cultura helenística. E você sabe que Paulo luta lá na igreja dos Colossenses contra uma heresia que entra dentro da igreja, que foi denunciada por Epáfras, e essa heresia era chamada de gnosticismo. A palavra gnose quer dizer conhecimento, saber. Então eles estavam sendo influenciados, e o pilar principal do gnosticismo era o dualismo platônico, dizendo que a matéria é má, corruptível, e que nós precisamos nos libertar da matéria para transitar livremente pelo mundo das ideias. Portanto, na cabeça de um gnóstico, Deus nunca poderia se relacionar com o homem, tampouco habitar nele, ou tampouco encarnar em forma humana, porque a matéria é má. Então eles diziam que Deus se comunica com o homem através de alguns espasmos que são dados através de uma distância muito transcendental de Deus para com a criação. Então o pensamento gnóstico é que a matéria ela é má. Só que Deus nos ensina que toda a criação foi feita para os filhos de Deus, para desfrutarmos de tudo que foi feito. Quando Deus nos trouxe a criação, nos trouxe para redimi-la, para sujeitá-la. Qual é o propósito que Ele deu a Adão? Então nós criamos uma mentalidade gnóstica e causamos um dualismo dentro do Evangelho. Nós separamos o secular do sagrado. E isso foi derrubado na Reforma Protestante, com Martinho Lutero, com Calvino, porque esses homens estabeleceram uma teologia que o homem que foi transformado pelo Evangelho, ele não transforma não só a sua comunidade espiritual, mas ele é devolvido para o campo profissional, religioso, familiar, e ele transforma a sociedade em que vive, porque ele foi transformado. Então, na mentalidade de Calvino, de Lutero, não existe dualismo, separação de secular e sagrado. Ambos estão entrelaçados, porque é no secular que eu manifesto os frutos do Espírito Santo, a transformação que Deus operou na minha vida. Portanto, esta geração vai ver se cumprir a palavra de Malaquias, e vereis a diferença do que serve e do que não serve. Mas como esta geração vai ver a diferença do que serve e do que não serve, se os cristãos com esse pensamento gnóstico estão se trancafiando dentro dos seus guetos religiosos, estão impedidos de ser sal da terra, luz do mundo, e trancafiar o Evangelho apenas um punhado de pessoas que estão adorando a Deus. Não, o Evangelho, ele vai transcender as quatro paredes, ele precisa alcançar todas as esferas da sociedade. Então o pensamento gnóstico é que a matéria é má. Por isso que Paulo diz aos Colossenses que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que Paulo está dizendo? Corporalmente, fisicamente, o verbo encarnou na plenitude corporalmente, estabelecendo uma verdade que vai contra o pensamento gnóstico, que o corpo do homem é templo do Espírito Santo e fora criado por Deus. A criação, aleluia, foi criada pelas mãos do Eterno, e nós devemos desfrutar dela. Então Cristo vai provar que a matéria ela pode ser redimida, porque o que Deus faz dentro de nós começa a ser evidenciado através da matéria, que nós chamamos de corpo, através de atos, ações, decisões. Você está entendendo isso, irmão? Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui. Então eu já falei para você que o estado do homem está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 3, diz que entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Irmão, quem anda na vontade da carne e do pensamento são aqueles que não encontraram o Evangelho genuíno de Cristo, foram aqueles que não se renderam à pregação do Evangelho e viveram a ação do Espírito Santo na sua vida. A oração de Davi revela isso muito bem a nós, o nosso estado diante de Deus. Salmo 51, versículo 5 diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Você foi formado em iniquidade e em pecado, mas louvado seja Deus, que o antídoto contra esse pecado é o sangue de Jesus vertido naquela cruz. Sabendo muito bem disso, Davi vai orar dizendo, no Salmo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Louvado seja Deus. Davi, quando diz cria em mim, a palavra criar no hebraico, ele usa a palavra bara. A palavra bara está lá em Gênesis capítulo 1,
Versículo 1: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Davi foi tão ousado a usar o verbo porque o verbo está relacionado a criar alguma coisa a partir do nada, sem usar matéria pré-existente. Davi está orando dizendo: Deus, cria em mim um coração novo, puro, reto, ou seja, cria a partir do nada, sem usar a matéria-prima velha do velho coração. Cria um novo coração em mim, Senhor. Deus não vai fazer algo novo usando algo velho do coração antigo, não. Deus vai estabelecer um novo coração, e nesse novo coração ele diz em Ezequiel capítulo 36: escreverei a minha lei na tábua do vosso coração, e vos darei um novo coração e um espírito reto. Ele vai nos dar um novo. Deus não trabalha com enxertos em coisa velha, Deus trabalha com novo. Deus não deita vinho novo em odre velho. Não vem com esse negócio que Deus vai usar a estrutura velha para fazer algo novo, não. Deus vai implodir a estrutura velha com a dinamite do evangelho, dínamos, porque a palavra dínamos no grego é poder. O dínamos do evangelho, o poder do evangelho vai implodir a velha estrutura humana, para levantar um novo homem, nascido de novo na presença de Deus. Então a gente não pode pregar um evangelho, irmão, esta geração, de um Cristo que salva e não transforma. Um Cristo que trouxe alguém à salvação, mas não transformou vida, não transformou caráter, não transformou um mentiroso em alguém honesto, não transformou aquele que roubava e agora não rouba mais. Então o evangelho ele alcança todas as esferas da nossa vida. Então nós não podemos anunciar esse evangelho que propõe, mas não confronta. Um evangelho que não trabalha no problema, que o problema está nas raízes. Então nós precisamos ser transformados na nossa mente, no nosso entendimento. Olha que Deus trouxe ao meu coração. Você lembra da oração do Pai Nosso? Olha isso, irmão, grava isso no teu coração, que isso é poderoso. A oração que Jesus nos ensinou, que é uma oração modelo, e Jesus faz essa oração como verbo encarnado, nos trazendo um exemplo de como devemos orar. E o que acontece nessa oração, estabelecendo a vontade de Deus, ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Perceba, venha o teu reino e seja feita a tua vontade na terra como no céu, ou seja, na terra como no céu. Deixa eu te fazer uma pergunta: no céu tem injustiça? No céu tem enfermidade? No céu tem angústia? No céu tem aflição? Dentro do quesito do medo que nos aprisiona e nos paralisa? Não. Então ele está dizendo que a oração modelo é que aconteça na terra o que está acontecendo no céu. E o que acontece no céu são as manifestações poderosas de Deus, que querem invadir a terra através de você, que é um portal. Você é a igreja. A igreja é um portal de Deus que quer estabelecer o céu na terra. O céu quer vir para a terra, mas o portal que ele vai usar é a igreja. Então, se você é a igreja, perceba isso. Deus quer fazer o céu invadir o lugar que você está, e você é o portal para isso. Aonde nós chegamos, Deus falou isso ao meu coração essa madrugada, e eu me inclinei em oração, porque o Espírito Santo me conduziu nessa palavra, dizendo: o céu precisa se manifestar na terra. Então, quando oramos por alguém que está enfermo, eu preciso ter a consciência que no céu não tem enfermidade que Deus quer curar, e é vontade de Deus curar. Porque às vezes nós oramos por alguém que está enfermo com a seguinte mentalidade: Deus pode curar. Se for da vontade de Deus, então nós jogamos a responsabilidade para Deus e nos ausentamos da responsabilidade de exercer a fé e entender que somos nós que vamos estabelecer o céu na terra através do nosso entendimento do que Ele nos ensinou. Então, se o céu deve se manifestar na terra, você deve orar com a consciência que no céu a vontade de Deus é curar, é manifestar a sua glória, é trazer à existência aquilo que não existe. Você percebe uma coisa? Desde a reforma protestante, a igreja trabalhou muito em cima de um tema: salvação não é pelas obras, justificação pela fé. No início, algumas pessoas discordaram, não só no tempo da reforma, mas antes da reforma. Só que esse ensino foi tão estabelecido e tão firmado na mente das pessoas, através de um conhecimento e entendimento bíblico, que hoje
É natural falarmos que salvação não é por obras, é dom de Deus, é presente a salvação. Isso está muito bem concretizado e estabelecido dentro de nós. Mas quando nós nos deparamos com enfermidades que Deus quer curar, com as manifestações do Espírito Santo, que o próprio Jesus diz, vocês farão obras maiores do que eu fiz. E quando Jesus fala isso, ele não lança palavras ao vento, ele diz que obras maiores os discípulos farão. E aonde estão essas obras maiores? É porque a igreja não se aplicou ao pleno entendimento do que ele quer fazer através dos seus milagres. Porque o milagre é uma porta que se abre para que o evangelho seja pregado a pessoas que estão com o coração endurecido. Paulo fala à igreja de Corinto, é melhor profetizar do que falar em língua estranha, dentro da congregação, porque ele fala, falar em língua estranha edifica a si mesmo, ou seja, dos 9 dons espirituais, Paulo está dizendo que somente um é para edificação própria, falar em línguas estranhas, aquele que é batizado no Espírito Santo e manifesta isso. Paulo chega a dizer, dou graças a Deus, porque falo mais línguas estranhas do que todos vós. Então Paulo orava e tinha no seu cotidiano a prática de falar em línguas estranhas, mas Paulo diz, diante da congregação, é melhor aquele que profetiza e revela o segredo do coração do ímpio, do que aquele que fala em línguas estranhas, porque se o ímpio entrar na congregação e ouvir todo mundo falando em línguas estranhas, palavras inteligíveis que ninguém entende, não vai ter conversão. Mas Paulo diz, se alguém se levantar como profeta e profetizar o segredo do coração daquele que entrou, ele vai entender que Deus está presente na casa e vai se converter. Então nós devemos orar para que os dons do Espírito Santo se manifestem em nosso ministério. E Deus falou isso ao meu coração esta noite. Nós precisamos buscar com afinco, com dedicação, com oração, e sermos transformados na mente, no nosso entendimento, e sofrer a ação do Espírito chamada de metanoia. Nós devemos viver o transcendente de Deus, não ficar nesse mundo cartesiano e matemático, lógico. Deus quer curar pessoas, e nós vemos testemunhos, irmão, milagre não é uma experiência específica para os heróis dos nossos dias, não, é uma manifestação do Espírito que quer alcançar aos discípulos que entenderam a mensagem e sabem que Deus pode curar, que Deus pode libertar, que Deus pode salvar, e Ele quer fazê-lo. Vamos voltar, irmão, para o novo nascimento. Não sei porque Deus me trouxe isso, mas Ele quer despertar alguém para isso. Ele quer despertar você por uma busca maior e por um jejum desafiador, para que você acesse as regiões celestiais em Cristo Jesus. Então vamos correr aqui, senão não vai dar tempo. Primeiro ponto da mensagem, vamos lá. João capítulo 3, versículo 1. Diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Primeiro ponto, Nicodemos era um fariseu, como eu disse, era um separatista, um homem separado para cumprir toda a lei do Senhor. Então os fariseus eram aqueles que se separavam toda a vida comum para poder observar cada detalhe da lei dos escribas. Eram homens de conduta ilibada. Mas o que acontece nos dias de Jesus é que muitos fariseus, eles pregavam corretamente a lei do Senhor e muitos estavam distantes do que falava. Jesus fala, hipócritas. A palavra hipócrita quer dizer atores. Ou seja, vocês estão encenando, vocês são atores, ou seja, a Globo está te perdendo. Vocês estão fazendo uma encenação, vocês falam, verbalizam a lei de forma correta, mas vocês não vivem a lei. Então Nicodemos era um fariseu, ele era príncipe dos judeus, mestre da lei, e outra coisa, membro do Sinédrio, exercendo um papel político e religioso. Então essa é a envergadura de Nicodemos. Capítulo 3 de João, versículo 2 diz: este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então Nicodemos diz: sabemos que é mestre, reconhecemos os sinais que tu fazes e são vindos de Deus, admiramos a sua pessoa. Mas a questão em tudo isso não é apenas reconhecer Jesus como mestre ou até mesmo admirá-lo. A questão é você entender a mensagem, recebê-la, ser transformado e ser um servo fiel da mensagem que lhe foi pregada, um servo fiel ao senhorio de Cristo. Então o que chama a atenção de Nicodemos a princípio, eu já disse, foi o sinal do templo, foram os milagres, e ele foi à noite revelando a escuridão da sua alma, uma religiosidade, irmão, vazia, rituais sem vida.
Nicodemos questionava aquilo que vivia, e dentro desse questionamento ele teve a ousadia e a coragem de romper algumas barreiras, porque para encontrar Jesus, irmãos, às vezes nós temos que romper algumas barreiras que nos prendem, que estão nos trancafiando dentro de uma realidade que está nos afastando de Deus. Nós precisamos romper barreiras para chegar a Jesus, e não importa, irmão, o que vão pensar. A Bíblia diz que Zaqueu era publicano, cobrador de impostos, um homem rico, influente, mas quando ele viu Jesus, o Nazareno, passando pela cidade de Jericó, a primeira coisa que ele fez foi subir numa figueira brava. Ele rompeu as barreiras sociais que travavam, que paralisavam Zaqueu, talvez dizendo: o que vão pensar de mim, um homem de uma envergadura tamanha, rico, influente, publicano, subindo numa árvore para ver um carpinteiro. Mas ele viu ali uma oportunidade de transformação. Então o homem precisa descer como Naamã para ter um encontro com Deus, irmão. Não dá para ficar de nariz em pé, ficar de forma altiva. Você tem que descer, você tem que se humilhar. A Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que ao vosso tempo ele vos exalte. Não tem exaltação se não nos humilharmos diante de Deus. João capítulo 3, estou correndo. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E eu disse isso: ver o reino é você ter a consciência do Espírito Santo, ver e entrar e participar, nascer do alto, novo nascimento. Vamos correr, João 3, versículo 4, Nicodemos lhe disse: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Perceba que Nicodemos não questiona a necessidade de tamanha transformação, mas a possibilidade. Nicodemos não está questionando se é possível, mas ele não está questionando se pode acontecer, mas como acontece. Como isso pode acontecer? Ele está dizendo: é possível recomeçar? É possível reeditar sua história depois de velho? É possível, depois de tanta frustração, perdas, aflições, depois de chegar a um ponto que parece que é ponto final na minha história, Deus entrar e reescrever uma nova história? Jesus está dizendo: é possível, Nicodemos. É possível Jesus entrar e fazer o homem sofrer a ação do Espírito e nascer de novo. Irmão, nascer de novo não é renascer, porque quem renasce com passado, renasce com história, renasce com currículo. Mas quem nasce de novo, nasce a partir de um ponto novo, daqui para frente. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez de novo. Isso é novo nascimento. Então nós não renascemos, nós renascemos de novo. Há um dito popular que diz que existem dois momentos importantes na vida do homem. Um deles é o seu nascimento. O segundo é quando ele descobre por que nasceu. Então, dentro do Evangelho, irmão, eu quero dizer a mesma coisa. Os dois momentos importantes de um homem: primeiro, é quando ele nasce de novo. Segundo, é quando ele descobre o propósito pelo que nasceu de novo. Então, aí ele descobre o real propósito pelo qual foi gerado no coração de Deus. Agora, você sabe que lá em Israel tinha um ritual judaico chamado de Techuvá, relacionado ao batismo. Porque Jesus fala no versículo 10 do capítulo 3 o seguinte: Jesus respondeu e lhe disse: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Então, se Jesus está dizendo: Nicodemos, eu estou expondo a você um novo nascimento, estou dizendo que esse novo nascimento é através da água e do Espírito, e ele vai discorrendo nisso. De repente eu vejo Nicodemos confuso, dizendo: como pode ser isso? E Jesus responde: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Bom, se Jesus está fazendo essa pergunta, Jesus está dizendo o seguinte: que há uma possibilidade de Nicodemos ter algum conhecimento a respeito ou sobre esse assunto. Como? Através da Techuvá judaica, através do batismo. Ou seja, você sabe que dentro da tradição judaica, quando alguém, exemplo, a nossa fé cristã, ela é uma fé ativa. Nós estamos o tempo todo evangelizando, indo por todo mundo pregar o evangelho, mas a fé judaica é uma fé passiva. Ou seja, eles trabalham com um proselitismo, os prosélitos, aqueles que desejam receber a fé judaica. Então, se alguém deseja conhecer o judaísmo, ele vai até um rabino, o rabino vai instruir ele dentro do conhecimento judaico e vai dizer a ele: você tem que passar pela mikvê. A mikvê era um tanque de batismo que era feito no chão, dentro de toda a sinagoga, chamada de mikvê. E nesse mikvê acontecia
o que nós chamamos de batismo judaico. Só que dentro dessa mikvê, quando ela era estabelecida no chão batido, dentro da sinagoga, trazia um simbolismo de uma palavra que eles usavam, que era kever, cova. E essa palavra kever no hebraico, ela tanto quer dizer cova, como quer dizer útero. Então, no pensamento judaico, o mikvê, que é o tanque batismal, é feito no chão para trazer um simbolismo de cova, e não só de cova, mas tanto de cova quanto de útero. Então, no pensamento judaico, o homem que é lançado no mikvê, que é o tanque batismal, ele vai ser lançado no mikvê, nas águas do batismo, e ali ele vai ser lançado ao tanque que está estabelecido no chão, que é uma cova. Mas quando ele é lançado na cova, a mesma cova que está sepultando é o útero que vai gerar vida para uma nova ação de Deus na vida desse homem. Então o que Jesus está tentando nos dizer é o seguinte: o simbolismo de tudo que acontece no batismo é aquilo que o homem desce as águas e nasce de novo, mas o novo nascimento é isso, é o homem sendo levado ao sepultamento e ressurgindo um novo homem, uma nova criatura, através da ação do Espírito Santo. Olha que coisa tremenda. Então a questão é que Nicodemos está dizendo, como isso pode acontecer? Ele diz, Jesus respondendo, dizendo, vamos correr aqui, vamos lá. Versículo, deixa eu ler aqui, 5, respondendo, na verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino de Deus. O que é isso, pastor? Nascer da água e do Espírito. Vou correr porque a gente está perdendo aqui já alguns minutos, que são preciosos. Perdendo não, estamos ganhando, a hora está correndo demais, irmão. Bom, nascer da água e do Espírito Santo está relacionado a nascer do Espírito e da palavra de Deus. É uma ação conjunta do Espírito Santo e da palavra eficaz do próprio Deus, que gera em nós transformação. Como, pastor, que essa palavra gera transformação? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Tito 3,5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então a ação conjunta do Espírito Santo e da palavra de Deus gera um novo nascimento no coração do homem. Então a Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Depois desse novo nascimento, nos tornamos participantes da natureza divina, 2 Pedro 1,4, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Irmão, o nascido de novo anseia pelas coisas do alto. O nascido de novo tem no seu coração a participação da natureza divina. Ele anseia, assim como a corça brama pelas águas, ele anseia pela presença do seu Criador. E a natureza determina os anseios. Então o nascido de Deus, como eu disse, anseia pelas coisas do alto. Então, para terminar, pastor, quais são as evidências de alguém que nasceu de novo? Vamos lá na palavra de Deus. A evidência de quem nasceu de novo, Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou seja, a regeneração acontece através do Espírito. Não há nada que o homem possa fazer para que o nascimento aconteça, porque ele nasce do alto, do Espírito. Então o Espírito Santo regenera, sepultando e trazendo à vida um novo homem. A partir disso, a responsabilidade desse homem é produzir fruto, que Paulo vai descrever em Gálatas 5:22. Segundo, o nascido de Deus pratica justiça. 1 João 2:29. Se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Terceiro, o nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5:4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Próximo ponto, o nascido de Deus não vive na prática do pecado e o maligno não lhe toca. 1 João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Por último, o nascido de Deus ama o seu próximo. 1 João 4:7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Termino aqui
Que o Senhor venha gravar essa palavra na tábua do seu coração, que venhamos buscar as coisas do alto, porque nascemos de novo e somos participantes da natureza divina e temos um anseio pelo transcendental. Temos um anseio no nosso coração em andar sobre as águas. Temos um anseio do nosso coração de andar por fé e não por vista. Irmão, que Deus venha trazer um entendimento poderoso à sua mente, ao seu coração, de que esta noite ainda você precisa se debruçar nas Escrituras e na oração e na busca do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, faça resplandecer sobre ti a sua bênção, que não falte o óleo da unção sobre a tua cabeça e que não falte a provisão de Deus para a tua casa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que essa palavra esteja verberante ao teu coração e à tua mente. Em nome do Senhor Jesus. Amém.